Porque agora a caixa preta abriu, né? Agora a gente vai ficar sabendo de tudo que acontece no clube de fato. Antigamente, eles passavam pra gente meias verdades, né? Agora a gente tem a verdade, tá bom? Então, tem um contrato do Memphis valendo 6 milhões. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Informação importante sobre o Memphis. Agora, meus amigos, antes de trazer a informação, quero dizer uma coisa. Agora a caixa preta está sendo aberta. Essa diretoria que está aí agora é mais transparente que a diretoria passada. Para mim, até mais transparente que a diretoria do Duílio também. Então a gente acaba sabendo coisas que a gente não sabia. Não foi tudo exposto, como todo mundo pensa. Não foi. A gente tinha como parâmetro aquela matéria do GE. Mas hoje eu tive acesso, tá? Eu tive acesso a detalhes. Não vou dar os detalhes. Mas eu sei até os centavos de quanto custa o Memphis por mês. Eu estou falando de cerca de 6 milhões de reais, tá? Vocês sabem o compromisso que eu tenho com a verdade e todo mundo fala que eu passo pano pro Memphis. Cara, uma coisa é eu torcer pro Corinthians e torcer pelo Memphis. Talvez desde que o Memphis chegou, a única crítica que fiz ao Memphis foi o pênalti à cavada, que também no outro dia eu falei passou, tá perdoado já. E depois um outro jogo que eu não lembro qual, que ele tava com uma cara meio de snob, assim, parecia que não tava afim de jogar. Foi um dos últimos jogos aí. Foi um jogo fora de casa. Que ele tava com uma cara assim que parecia que não tava muito afim. E coloquei na conta do Memphis o Corinthians ter fugido do rebaixamento e classificado, tá? Classificado para a Libertadores da América. Então eu sei o que eu tô falando, tá? Tenho responsabilidade com o meu trabalho. Revelar contratos e detalhes, isso eu já faço desde lá da época que o Neymar foi revelado no Santos, quando cobria o Santos. E hoje, como torcedor corintiano, mas jornalista, eu tenho que expor a verdade. Eu tenho que expor a verdade. E não vai mudar nada, porque o Memphis tem contrato. Não é porque eu vou dar essa informação, o Memphis vai embora, vai sair. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Então eu tive detalhes numa planilha, eu sei tudo que está acontecendo. O Corinthians gasta com o Memphis 6 milhões por mês. O salário do Memphis não é 6 milhões por mês. Tá? Não é 6 milhões por mês. O salário do Memphis de CLT é o maior deste orçamento, claro. Passando dos 2 milhões. A imagem, por aí. Aí vem. O que o Corinthians gasta com o Memphis? Vou olhar até na planilha que eu tenho aqui. O Corinthians gasta com o Memphis Depay, cerca de 6 milhões de reais por mês fixos. Isso é certeza, meu amigo. Isso é até os centavos aqui, tá?
né? Eu não vou discriminar nada, entendeu? Mas, por exemplo, eu prometi para uma fonte minha que eu não ia discriminar nada. Pô, mas de hotel é 1.300.000, tá? 1.350.000 de hotel por mês. Pô, mas quem que gasta isso, velho, por mês? O pacote Memphis custa 6 milhões fixos por mês. Não, isso não conta gols, assistências, títulos, aquelas bonificações. Eu tô falando de um valor fixo. E desse valor fixo de 6 milhões, né, o Corinthians paga. Tá aqui, ó. O Corinthians paga. Né? Eu peguei para falar isso. O pacote 6 milhões. Salário, imagem, hotel, carros, segurança e cozinheira. Tá? E cozinheira. Esse pacote dá 6 milhões de reais por mês. Era mais fácil alugar uma casa pro cara, né? Alugar uma casa pro cara, entendeu? Alugar uma casa. Ou então comprar uma casa para ele. A gente estava baseado numa matéria do GE e a gente estava baseado naquilo que a turma do Augusto passava para nós. Eu não preciso dizer, acho que não era de muita confiança. Tanta coisa que passaram. O caso Emirates. O Augusto passou para mim que ia ter uma reunião com o Emirates em Londres. Eu tenho aqui no meu celular. Só Deus sabe se ele se encontrou com alguém lá. Não vou chamar ele de mentiroso, não. Mas eu dei que a informação veio dele. Porque ele permitiu que eu falasse. E também não vou chamar o Augusto de mentiroso, porque eu não sei se ele se encontrou com os caras lá ou não, mas nunca teve nada. Mas o que eu dei foi exatamente o que ele me falou. Que ia ter um encontro lá. Não dei que tinha fechado, que tinha nada disso. Dei que ia ter um encontro. Entendeu? Agora, muita coisa que passaram pra gente, nós estamos descobrindo. Você viu aí o que o meu timão deu hoje do uruguaio, né, que contrataram, tá? Agora a caixa preta foi aberta, eu tô falando isso com a maior naturalidade, calma, e quando a gente tá com a verdade, a gente não precisa se preocupar, tá? Hoje eu tenho até os centavos da negociação do Memphis. E eu sou tão honesto e justo que se quiser eu leio uma parte. Quem quiser achar que eu tô... assim, eu leio uma parte ainda do contrato, porque é o seguinte, 6 milhões eu falei o pacote, tudo que envolve, não é o salário não é 6 milhões. O orçamento, o que gasta com ele é 6 milhões por mês, porque tem salário, tem imagem. Claro que só o salário e imagem já dá quase todo o valor, tá? Agora tem uma coisa, a patrocinadora master do Corinthians só paga 1,5 milhão. Cara, a informação que não mudou muito, que a gente imaginava que era 5 com as bonificações, eu sempre falei isso mesmo, que era 5 com as bonificações, mudou para 6 fixo, até que mudou legal. Porque agora é a verdade, agora a gente sabe a verdade total, sem meia verdade, né? Sem meia verdade, porque já teve caso que uma vez uma fonte falou assim, eu perguntei qual é o salário do Romero, aí me passaram só CLT, mas não me passaram a imagem. Aí depois que eu descobri, entendeu? Agora não, agora informações sem meias verdades, a informação inteira. Memphis custa ao Corinthians 6 milhões de reais por mês e a patrocinadora master do Corinthians paga 1,5 milhão por mês para, né, o Corinthians, né, pagar aí o Memphis Depay. Isso dá 25%. Eu acho que a notícia mais triste é saber que a patrocinadora master do Corinthians não paga metade do salário do Memphis, porque a gente imaginava quando eu falava de Memphis, como o Memphis chuta a bola, quando o Memphis joga mal, não vale a pena, eu pensava, 2,5 milhões por mês, 2 milhões pelo Memphis, vale a pena, mesmo quando ele joga mal, porque várias vezes ele decidiu. Então eu sempre tive isso no coração. A patrocinadora deve pagar metade, a patrocinadora paga 1,5 milhão. Verdade verdadeira, 25% do salário do Memphis é pago pela patrocinadora master do Corinthians, tá? 25%, só que tem uma coisa, eu sou honesto, inclusive com a patrocinadora, eu não anuncio o bet, mas eu tenho que ser honesto com quem põe dinheiro no Corinthians.
A patrocinadora master do Corinthians, tá? Já pagou ao Corinthians, já pagou pelo Memphis 22 milhões de reais de luvas, que não foram diluídas em 2 anos de contrato. Essas luvas, para o Memphis aceitar jogar no Corinthians, além desse salário, ele pediu 22 milhões de reais em luvas. Tá? Em luvas. Entendeu? Na verdade, 21 e alguma coisa aqui, tá? E desses 21 e alguma coisa, ó, parcelados em 4 vezes. Em 4 vezes. Já foram pagos. Você tá entendendo? Ó, pra quem achar que eu tô com conversa fiada, vamos aqui. Eu vou ler. 21 milhões de reais a título de luvas, em no máximo 4 parcelas iguais, né? 21 e alguma coisa, que eu tô arredondando. De 5 milhões e sendo a primeira devida no prazo de 10 dias, contados do registro do atleta no BID da CBF e as demais a cada 6 meses. Então não foram diluídos. Então cada parcela de 6 meses, não foram nos primeiros meses. Referido montante será atualizado a cada 12 meses, né, de contrato com base na variação positiva acumulada do IPCA para o período de apuração desde a data de assinatura deste instrumento, tá? Aí depois vem aqui os valores de 1,5 milhão que a patrocinadora paga por mês, tá? Então presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. 1,5 milhão por mês, mais 21 milhões de luvas pagas, tá, de 6 em 6 meses, ó, a cada 6 meses. 4 parcelas, 2 anos de contrato. Então, a patrocinadora master do Corinthians, quando foi que ele assinou? No ano passado, já pagou uma, tá pagando 2, faltam 2 parcelas de luvas. As 2 parcelas dão mais de 5 milhões, tá, gente? Isso aqui é uma informação, isso aqui é informação, meu amigo, exclusivaça para vocês, tá? Porque isso aqui tem que ser exposto. Eu não tô aqui falando, julgando, o Memphis foi super importante pro Corinthians, e tem sido, tá? Só que agora a gente tem que fazer nossa avaliação. Então nós estamos falando o seguinte, a patrocinadora do Corinthians, ela tá ajudando sim muito, só que por mês 1,5 milhão, nesse orçamento aí, nesse custo que o Corinthians tem de 6 milhões. E a cada 6 meses, ela ainda paga mais de 5 milhões a cada 6 meses de luvas. Então ela está ajudando bastante, entendeu? Então ela está ajudando bastante, tá? Mas é um valor, cara, absurdo. Então, por exemplo, por mês a patrocinadora paga 25%, né, dos gastos que o Corinthians tem com o Memphis. Eu não vou falar salário, porque se eu falar salário, aí alguém pode falar que eu estou mentindo, porque não são 6 milhões de salário. E desses 6 milhões, a patrocinadora paga 1,5 milhão, 25% do salário do Memphis. E aí você vai falar, pô, essa patrocinadora não, pô, tá ajudando. Quem fez o contrato não é a patrocinadora tá ajudando. Porque além do 1,5 milhão por mês, a patrocinadora pagou mais de 21 milhões, tá pagando mais de 21 milhões de reais de luvas. Isso é só da patrocinadora. O Corinthians não paga nada das luvas. Só que a patrocinadora tá pagando de 6 em 6 meses. 4 parcelas de 6 em 6 meses, tá? Eu até corrigindo que eu tinha falado que já estavam pagas aí em 4 meses. Não foi. Foram de 6 em 6 meses, tá? Fazendo a correção, lendo o contrato aqui. Um contrato desse, amigo, eu vou lembrar uma coisa para vocês aqui. Vocês sabem qual foi o principal motivo que na época o doutor Leonardo Pantaleão, né? É que eu não sei se ele aceitaria dar uma entrevista aqui, porque ninguém quer dar entrevista aqui para mim. Mas você sabe qual foi o principal motivo que ele saiu do Corinthians? Porque ele queria colocar um seguro no contrato do Memphis e os caras não quiseram. Vocês lembram disso? Eu trouxe isso na época. Meu amigo, você imagine se o Memphis lesiona, como ele já ficou fora em um tempo, você imagina o Memphis fora 6 meses. Faz a conta aí, 6 meses, né? 6 milhões por mês. 6 meses fora o prejuízo. Faz a conta aí, quanto que vai dar.
Isso, vai dar o quê? Uns 30 milhões. Você vai pagar 30 milhões de reais pro cara, mais ou menos isso, né? Uns 30 milhões de reais pro cara. Ó, o Everton falou, eu lembro, ó. Foi um dos motivos que o Pantaleão, por exemplo, da saiu, ó, 32 milhões ou 24, vocês estão ruim de matemática, hein? 36 pila. Então, assim, velho, é um contrato absurdo. Então, assim, eu acho que é os 6 milhões que a gente tem que fazer o custo-benefício, né? Se o Corinthians gastasse com o Memphis 2,5 e a patrocinadora é 2,5, beleza. Joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, 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 mal. Joga bem, 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 joga mal, joga bem, tanto faz. Depende da época. Mas 4 milhões e meio todo mês fixo só do Corinthians, mais 1,5 milhão da patrocinadora, mais as luvas, é muita coisa. É muita coisa. Não vale. Não vale. Não vale. O retorno, ele não dá um retorno de 6 milhões. E digo mais, ele nunca vai dar. Nunca vai dar. Pode o Corinthians até contratar alguns craques para jogar do lado dele. Certamente o Memphis Depay é o jogador mais caro da história do clube. Mais caro que o Pato, que o Ronaldo Fenômeno, eu acho que é o mais caro. Tudo bem, aí já é uma outra discussão, eu falei isso aqui totalmente na emoção agora. Mas por cima, pelo que a gente já ouviu e conhece dos contratos, eu acho que foi o jogador mais caro da história do clube.